amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, grato a Deus, eu sempre faço meus agradecimentos aos céus pela oportunidade que Deus, o Senhor, concedeu a nós de aqui estarmos na sua presença gloriosa, para que juntos nós possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Tenho certeza que você já foi, está sendo e será abençoado por intermédio do culto que nós estamos oferecendo a Deus. Lembro aos irmãos que, de acordo com o que nós oferecemos a Deus, Deus ele também retribui a nós. Então, se muito você quer, Deus abençoe, evangelista, se muito você quer receber de Deus, muito você dê e muito você receberá da parte de Deus. Estou dizendo da tua adoração, enfim, aquilo que Deus colocar no teu coração, lembrando que todos nós temos liberdade para adorarmos a Deus na casa de Deus, amém? Peço a todos que puderem, por favor, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus e abra a tua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Glórias a Deus. Tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Graças a Deus. Veja se ao seu lado alguém está sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Todos acharam? Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do verso 1, para a glória de Deus, para o nosso entendimento. Preste atenção, ouça a palavra de Deus, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sofre em tudo, sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Jesus. Peço aos irmãos, por favor, toda a atenção. A palavra de Deus aqui. O apóstolo São Paulo, ele foi o autor desta carta, que foi endereçada
né, a Timóteo, que a Bíblia diz para nós que Timóteo, ele foi filho, né, na fé do apóstolo São Paulo. Quando se diz filho na fé, não é que Paulo casou, Paulo teve filho, porque Paulo não foi casado e também ele não teve filhos, mas quando diz filho na fé, está dizendo que Paulo ganhou, né, Timóteo para Jesus, e Timóteo ali o instruiu, né, aliás, Paulo instruiu a Timóteo, o discipulou, e Timóteo ele se tornou um grande homem de Deus, é um evangelista, um presbítero, enfim, missionário, como a palavra de Deus relata. E o apóstolo Paulo, né, nas suas escritas, ele escreveu duas cartas, né, extremamente importantíssimas, né, a Timóteo, a primeira carta e depois a segunda carta. A primeira carta composta de 6 capítulos e a segunda carta composta de 4 capítulos, para a glória de Deus. E aqui Paulo, nesse capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele vai responsabilizar, ou seja, ele vai dar a Timóteo autoridade para Timóteo naquilo que tange a obra de Deus de uma forma geral, naquilo que tange a pregação da palavra de Deus, naquilo que tange o ensinamento da palavra de Deus, a oração, de forma geral da obra, aquilo que tange a questão da doutrina e da sã doutrina, que são os ensinamentos profundos da palavra de Deus para o crescimento e para o bom andamento da igreja. E enfim, o apóstolo Paulo vai dizer depois para Timóteo que ia chegar um tempo que as pessoas iriam desviar os seus ouvidos da sã doutrina, de tudo aquilo que foi ensinado acerca da verdade, da santidade, eles iriam voltar às fábulas. Nós vamos estar falando alguma coisa sobre isso, e também o apóstolo Paulo ele fala aqui acerca do final da sua vida, sabendo que o dia da sua ascensão, o dia da sua morte já estava próximo, já estava findando, e ele então vai relatar para Timóteo que em todo tempo, em toda época, ele foi fiel a Deus, e ele foi fiel até o fim, de maneira que ele guardou a fé e ele acabou a sua carreira. Então observa, amados irmãos, que por tudo que o apóstolo Paulo, na verdade, ele passou e também estava ensinando Timóteo a passar, como também hoje as suas palavras nos ensinarão a passar, ele mostra para nós que iríamos ter ou iríamos alcançar da parte de Deus um prêmio. E ele diz aqui que esse prêmio chama-se a coroa de justiça. E quando fala a coroa de justiça, ele está falando só a ele, a mim, apóstolo São Paulo, ou a mim, evangelista Timóteo, mas ele está dizendo a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então, nós vamos ver alguma coisa sobre isso no tempo que nos é proposto aqui, pelo Espírito Santo de Deus. As horas já se estendem, já se alongam. Nós louvamos a Deus por isso, porque sabemos que quanto mais depressa passar o tempo, quanto mais depressa passar a hora, os dias, os meses, os anos, mais rápido significa que o nosso Redentor ele está vindo, mais rápido mostra que Jesus ele está chegando. E veja, amados e queridos irmãos, que o apóstolo São Paulo ele começa escrevendo para Timóteo, mostrando para nós que o Senhor Jesus Cristo, aquele que andou sobre a terra, o nosso Salvador, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele veio aqui a essa terra com o poder que foi dado a Deus, e ele venceu tudo e todos, inclusive a morte. E agora ele está à destra de Deus, ele está à direita de Deus, e a Bíblia diz que ele intercede a Deus, juntamente ao Pai, ele intercede por nós, juntamente a Deus. E o apóstolo Paulo está escrevendo para o evangelista Timóteo que o Senhor Jesus Cristo ele vai julgar
também vai julgar os mortos na sua vida, né? Quando ele voltar acerca do arrebatamento e também no seu reino, né? No julgamento final. Então observa aqui que Timóteo, ele ouvindo essa palavra aqui de Paulo, e ele escreve, né? Ele relata aqui para nós, o apóstolo São Paulo falando para Timóteo, que Jesus vai julgar, não é Deus que vai julgar. Por que Paulo está escrevendo dessa maneira? Porque lá no Evangelho, segundo escreveu São João, o apóstolo São João também relatou, né, aquilo que foi dito na verdade, né, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que Deus, ele não julga ninguém, mas todo o poder de julgar, Deus, ele transferiu, Deus, ele deu ao seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo, sabendo disso, agora então ele vai escrever aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele vai chegar no momento, vai chegar que ele há de julgar os vivos e também os mortos. Então, amados e queridos irmãos, quando se fala a questão de julgar, nenhum de nós aqui pretendemos, né, um dia estar diante de um tribunal. Quando se fala em juiz, quando se fala em tribunal, muitas pessoas sentem calafrios, né, tem medo, porque sabe que uma sentença, ela tem um peso muito grande. Uma sentença, quando tem uma acusação, é uma sentença de condenação, que a pessoa é condenada, se ela está condenada, ninguém pode absorver. O juiz sentenciou, está sentenciado. Se o juiz ali, na sua sentença, ele analisa a situação, ele absorve aquela pessoa, ninguém a poderá condenar, porque ela foi absorvida pelo juiz. E a Bíblia está mostrando aqui para nós que vai chegar um dia que o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ele há de julgar tanto aqueles que estão vivos quanto aqueles que estão mortos. Todos irão passar pelo julgamento santo de Cristo. Todos nós. Eu quero que você esteja preparado para o dia do julgamento. A palavra de Deus fala que esse dia, o dia do juízo, como está lá no capítulo 20, no versículo 11 até o versículo 15 do livro do Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer para nós que cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras e segundo o que está escrito nos livros que está diante de Cristo, diante do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Quando você lê o versículo 12, você vai ver que foram abertos os livros e também foi aberto o livro da vida. E agora então todos começam a ser julgados pelo que está no livro e pelas obras de cada um. Tanto aqueles que foram mortos no mar, os que foram mortos na terra, que estão sepultados, quanto aqueles que estão no inferno. Todos serão colocados diante do trono para o julgamento. Ninguém vai escapar, ninguém, nenhum de nós. Então, nós precisamos, na nossa trajetória, na nossa caminhada na presença de Deus, nós precisamos andar em retidão, nós precisamos andar em obediência, nós temos que evitar de todas as formas, de todas as maneiras, infringir, quebrar as regras, os mandamentos de Deus. E quando errarmos, quando pecarmos, automaticamente nos humilhar na presença de Deus, repudiar o nosso pecado, odiar o nosso pecado, pedir perdão a Deus e não praticar mais, começar a praticar as boas obras.
Então nós precisamos praticar as boas obras. A segunda coisa que o apóstolo São Paulo, ele fala para o evangelista Timóteo, ele está dizendo para ele: Timóteo, você tem que pregar a palavra de Deus. Enche, quando ele está dizendo aqui, enche antes de tempo e fora de tempo. Essa palavra, amados irmãos, que ele escreve para Timóteo e que é para mim e para você, essa palavra aqui, alguém pode olhar e falar: ufa, graças a Deus é o nosso pregador, o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, a missionária, a cooperadora, enfim, o missionário, se viram, essa palavra é para eles que pregam. Mas uma coisa que chama a nossa atenção é que lá no capítulo de número 16, quando nós lemos o versículo de número 15, o Senhor Jesus, ele falou, e o evangelista São Marcos escreveu uma palavra conhecida por todos os leitores da Bíblia, como a palavra intitulada a palavra da grande comissão. O que é a grande comissão? É uma missão que Deus ele comissionou, que Deus ele deu a todos aqueles que o aceitaram, aqueles que o receberam. Então veja que a palavra do capítulo 16, verso 15 do apóstolo São Marcos é essa: ide por todo o mundo. Todo mundo é uma palavra que ele está dizendo para todos, é universal. Pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está dizendo a todos os filhos de Deus, está dizendo criatura. Quem é criatura? A todos aqueles que foi criado por Deus. Ou seja, criatura é aqueles que ainda não são crentes, é aqueles que ainda não conheceram Jesus, é aqueles que ainda não tiveram a intimidade com Jesus, é aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de receber a palavra, é aqueles que ainda não aceitaram, que não batizaram, é aqueles que ainda não participaram do corpo e do sangue do Senhor. Esses são a criatura. Recapitulando: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quando pregar a palavra, vai haver um resultado. Qual é o resultado? Aquele que crê. Aquele que crê. Jesus não está dizendo: vocês irão pregar para toda criatura e toda criatura crerão. Jesus está dizendo: ele está dizendo, vocês vão pregar a palavra, mas aquele que crê. Então quer dizer que haverá em meio à multidão um ou outro que acreditará. Aquele que crê será bem-aventurado. Aquele que crê, o próximo passo é ser batizado. Aquele que crê agora, ele vai se tornar, agora ele vai passar de criatura, ele vai passar para filho de Deus. Ele será agora santo. Então ele vai ser batizado nas águas e ele vai participar do corpo e do sangue do Senhor. Ele se tornará um santo aqui na terra. Ele se tornará um santo. Agora ele não vai viver mais como ele vivia. Agora Cristo viverá nele e a vontade dele será agora não a dele, mas a vontade de Cristo vai prevalecer na minha, na tua, na nossa vida, de todos aqueles que crê, na vida de todos aqueles que receber Jesus. Quem recebeu Jesus gostoso, quem aceitou Jesus como o único Salvador da tua alma, agora glorifique e exalte a Ele nessa noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo aqui agora: pregue a tempo e fora de tempo. Pregue a tempo e fora de tempo a palavra de Deus. Repreenda e exorte com toda a longanimidade, com toda a sua perseverança e com doutrina. Então veja bem que pregar não é só avivar. Tem gente que diz: não, o pastor
pastor só dá ensinamento, não, ou o pastor só aviva. Ele está dizendo aqui para pregar com toda longanimidade, para repreender, para exortar e para doutrinar. Não adianta só avivar e todo mundo entrar no mistério do fogo, não entender nada, não ter conhecimento, não ter crescimento. A doutrina, ou seja, o ensinamento da palavra de Deus, nos molda, nos transforma e nos faz crescer e chegar à estatura de varão perfeito. Sem doutrina, sem ensinamento, não há mudança, não há transformação. Por que eu estou dizendo isso? Alguém talvez possa não acreditar, mas eu sugiro que você leia, e eu vou falar para você o que está escrito no capítulo 8, no versículo 32 do Evangelho de São João. Pastor, lá está escrito em São João 8,32. Veja bem, o Senhor Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, se a verdade ela for oculta, se eu deixar de falar a verdade e só avivar, receba, toma, pega, leva, dá, enfim, sinta aí. É bom? Talvez possa ser bom, mas e aí? O que você aprendeu? Qual o seu aconselhamento para alguém lá fora que precisar? A pessoa está precisando de um aconselhamento. O que você vai falar? Toma, receba, pega, receba fogo, toma. Que edificação trará para alguém que precisa de uma palavra? Então, quando diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está mostrando que a verdade, que é a palavra de Deus, que é a verdade ao próprio Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o próprio Cristo, conhecereis a verdade, e conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará. Ou seja, quando nós apresentamos a palavra para as pessoas, nós estamos apresentando a própria pessoa de Cristo, porque Ele é a palavra. A Bíblia diz que Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, que se tornou carne e que veio ao mundo, que foi a luz do mundo, e o mundo não conheceu. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que o conheceu, todos aqueles que o recebeu, foi dado o poder para eles se tornarem filhos de Deus. Essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra que transforma. Aí no capítulo 8, no verso 36 do Evangelho de São João, o Senhor Jesus também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí nós pulamos lá no capítulo 15, no versículo 3 do Evangelho de São João. O Senhor Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar nossas vidas. Então o diabo, presta bem atenção, nosso inimigo, ele está fazendo de tudo ultimamente, ele está agindo de uma forma ampla e também individual nas vidas, nos corações, para que a palavra de Deus ela não seja transmitida, ela não seja pregada, para que a palavra de Deus não seja ensinada da maneira que ela é, para que não haja estudos da palavra de Deus das igrejas. Hoje o tempo aí, né, que chega aos nossos ouvidos, da pregação da palavra de Deus é 15 minutos, é 10 minutos, é 5 minutos. Fala aos irmãos, aqui também já falei, não lembro. Já fui pregar em determinado lugar que tiveram, acho que foi tido umas quase 20 oportunidades, não foi nada, para louvor, para grupo e tal, vai daqui e dali. Gente até cantando louvor repetido que já havia outro grupo cantar, mas tudo é válido. Chegou agora o abençoado momento da palavra.
quase virando a noite. Agora Deus vai usar o homem de Deus, Deus vai falar conosco. Você olha para as pessoas, o povo está quase cochilando, tanto tempo de louvor, não está aguentando mais. O que eu fiz? Saudei a igreja, agradeci pelo convite, parabenizei o grupo que estava no congresso, li o versículo da palavra de Deus, fiz a oração, entreguei a minha oportunidade, porque já era tarde da noite. 5 minutos para você pregar, você vai pregar o quê? O que você fala em 5 minutos? Então, a boca de Deus, as pessoas estão tentando fechar a boca de Deus. Fechar o quê? Isso aqui, ó, a Bíblia. Estão tentando fechar a boca de Deus, colocando outras coisas para complementar o espaço da palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser complementada. A palavra de Deus, ela é única. Se nós fecharmos a boca de Deus, que é a palavra de Deus, o que nós aprenderemos? Qual será o nosso conhecimento? Paulo, então, ele fala para Timóteo: não tenha medo, exorte Timóteo, persevere, seja unânime, repreenda, ensine com autoridade, com toda a doutrina, com todo o ensinamento que você aprendeu. Então Timóteo, ele recebe essa autonomia, essa autoridade do apóstolo São Paulo. Por que Timóteo, ele precisava capacitar outros pregadores? Por que Timóteo precisava pregar nas igrejas? Por que ele precisava levantar homens de Deus estruturados na palavra, homens que viessem ensinar as pessoas? Por que ele precisava fazer isso? O apóstolo Paulo fala e responde no capítulo 3, do versículo 3: porque virá tempo, está dizendo, ia chegar tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha que interessante, olha aqui qual a resposta de Paulo: Timóteo, você tem que pregar com autoridade, você tem que ensinar, você tem que exortar, você tem que repreender. Mas por que, Paulo? Paulo fala no 3: porque vai chegar tempo, vai chegar um momento em que eles não vão suportar a sã doutrina. Meus irmãos, eu pergunto, talvez alguém pode dizer que gosta, mas se a gente perguntar quem gosta de doutrina, quem gosta de ensinamento, quem gosta de aprender, talvez as pessoas levantarão a mão para dizer: eu sou crente, eu tenho que dizer que eu gosto. Mas as pessoas não gostam de aprender. Talvez outras coisas gostam, mas quando se diz a palavra de Deus, não gosta. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai trabalhar para a elevação do nosso espírito e para a acusação, para a condenação da nossa carne. Ou seja, tudo que a nossa carne ama, que a nossa carne gosta, que ela quer praticar, que ela quer fazer, que ela quer espelhar nas coisas que tem no mundo, a palavra de Deus, ela vai ser contra. A palavra de Deus vai dar na raiz da nossa carne. A nossa carne vai enfurecer. Eu já preguei palavra em um determinado lugar que a pessoa levanta e vai embora, sai da igreja porque não aguenta ouvir. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. O apóstolo Paulo diz: vão chegar porque não vão suportar, não vão aguentar a sã doutrina, não vão aguentar ouvir. Por exemplo, qual mentiroso que gosta de ouvir que o mentiroso vai para o inferno e que ele é filho do diabo? Não afronta. Qual adúltero ou prostituto ou adúltero ou prostituta que você vai falar que o adultério, a prostituição é um pecado e se não se converter, se não arrepender, ela vai para o inferno, porque nem adúltero vai entrar no céu? Qual pessoa que gosta de ouvir isso? Ninguém. Mas se eu não pregar, se eu não ensinar, se alguém não pregar, não ensinar, como que você vai ouvir? A tua carne não vai dizer para você: você está errada, você está errada. A tua carne vai dizer sempre mais, outra. A tua carne vai querer sempre, a tua carne não vai ter limite. Mas a palavra de Deus, ela coloca limite. Você quer continuar, continua, mas o inferno está
Então a sã doutrina é você ensinar aquilo que está escrito na Bíblia, que vai contra a vontade da nossa carne, que vai contra os desejos do nosso coração enganoso. Então ele continua dizendo aqui: suportará essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou conforme os seus próprios pecados. Terão comichão no ouvido. Eles vão escolher pessoas, vão levantar doutores, pessoas que pregarão ou que pregam aquilo que eles querem ouvir. O que a gente quer ouvir hoje? O que é que todo mundo hoje quer ouvir? É o que está todo mundo ouvindo. E o que é que está todo mundo ouvindo? Prosperidade, riqueza, dinheiro, exaltação, glória, mudança de vida, de uma vida meio média ou pobre para uma vida rica, para uma vida luxuosa. A gente quer ouvir esse tipo de coisa. Uma mudança radical de vida na carne, na sociedade. É isso que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de personalidade. Nós não queremos ouvir isso. Isso dói, isso machuca, isso ofende. Então hoje os doutores estão pregando para montões de gente, ou para muita gente, aquilo que eles querem ouvir. Eles estão dando aquilo que as pessoas querem ouvir. Por quê? Porque ele vai pregar doutrina. Alguém mesmo já falou: pastor, você prega duro, a igreja é uma bênção, mas você tinha que ser mais flexível. Porque se o senhor fosse mais flexível, certamente a igreja estaria cheia, teria bastante gente, bastante membro. Eu olhei e falei: mas se eu fosse flexível, se eu não pregasse como o Espírito de Deus manda, se eu não atuasse como eu tenho que atuar, como Deus nos instrui, a igreja não seria o que é. Eu não seria o que eu sou. Jesus não manifestaria o que ele manifesta. Então a sã doutrina, ela faz a diferença dentro da igreja. Por quê? Porque Deus, às vezes a gente está preocupado com quantidade. Deus não está preocupado com quantidade. Eu não estou falando isso para desanimar ninguém. Deus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com quantidade. Ele está preocupado com pessoas que querem se santificar, pessoas que querem se purificar, pessoas que querem ser santos, pessoas que querem morar no céu. Tem alguém aqui a propósito que quer morar no céu? Se manifeste, adore, glorifique a Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cala sobre a candaralha, suplicando a lava cheia. Só que detalhe: para nós morar no céu, nós precisamos de Jesus. Para nós morar no céu, nós temos que deixar o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que me revelam o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas não estão dando ouvido à palavra de Deus. Tem gente que quer ir para o céu, mas está ouvindo a vizinha, está lá, sobe no muro e diz: não, aquele pastor está louco, não é desse jeito não, não é assim não, Deus quer o teu coração. Não, meu irmão, pode arrancar a sobrancelha, pode colocar aquela asa de morcego, não, pode pintar o cabelo de vermelho, pode pintar o cabelo de amarelo, pode cortar igual do pastor, não tem problema não. Ele só quer o teu coração. Aquele pastor é louco. Tem gente dando ouvido para o diabo, para espírito enganador, e está esquecendo de dar ouvido para a palavra. Está esquecendo o que está escrito aqui. Por isso, quando eu falo que eu prego, eu mostro o que está escrito para você ver que é a Bíblia que está dizendo. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Você não tem que me obedecer, você tem que obedecer a Jesus, Paulo intermédio da palavra. Como o versículo diz que vai chegar o dia que ele vai julgar tanto os vivos quanto os mortos. Aí você não vai chegar: ah, Jesus, vamos
acontecendo nas igrejas hoje é culto para aprender a administrar as finanças. Supostamente esse pregador, esse ensinador, ou enfim, ele deve ser algum economista, algum banqueiro, coisas do gênero. Ele teria que procurar uma faculdade de economia, ele teria que procurar outro lugar, não a igreja. A igreja é lugar de ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra. Se bem que, quando nós olhamos e nós lemos a Bíblia, nós aprendemos a economizar. Nós não aprendemos a fazer economia. Por quê? Veja, quando Jesus estava no deserto com aquela multidão, foi ali dado 5 pães e 3 peixinhos. 2, aliás. O que Jesus fez? Jesus mandou sentar na relva, foi separando o povo, apresentou a Deus os pães e os peixes. E o que Jesus fez? Ia dividindo e dando os discípulos e disse ao povo. E todo mundo comeu, de maneira que sobejou. Ah, sobrou um monte! O que Jesus disse? Ah, joga fora. O que Jesus falou? Ajuntai tudo. Colocai no cesto, porque depois terão fome novamente. E aquele resto que sobrou, a Bíblia disse que sobrou 12 cestos cheios de pães. Então Jesus não disse para jogar fora, ele disse para nós economizar. Só que detalhe, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos economizar, administrar o que Deus nos deu. Só que nós precisamos estudar a Bíblia. Se nós não estudamos a Bíblia, nós vamos cair num conto, nós vamos cair numa cilada. E tem muita gente correndo atrás disso. Veja que o apóstolo São Paulo, no versículo 4, ele vai dizer que e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas, brincando, contando anedotas, falando de futebol, falando de política, falando das coisas do mundo, falando de ciência, falando de redes sociais, falando dos acontecimentos diários. Mas cadê a palavra? Aonde está havendo mudança? Você conversa com o pessoal, foi para o culto, foi? E aonde o pastor pregou? Não lembro, mas o que o pastor falou? Sei lá. Quer dizer, a gente vai para a igreja, a gente não sabe aonde foi lido, a gente não sabe o que foi falado, porque o nosso corpo estava dentro da igreja, só que a cabeça estava fora. Eu pergunto, qual que é a finalidade? Reflita isso. Qual é a finalidade da gente vir para o culto? O corpo e a cabeça estão lá fora. Qual que é a finalidade? Eu pergunto. Eu venho para a igreja, a minha cabeça está lá na minha casa, a minha cabeça está lá na minha esposa, a minha cabeça está lá no meu esposo, a minha cabeça está lá nos meus filhos, lá nos meus pais, a minha cabeça está lá no trabalho. Peraí, eu passei da porta para dentro, ó, corta, desliga do mundo, desliga do mundo lá fora, entra para dentro, toca no meu joelho. Senhor, eu vim aqui para te adorar, meu Deus, a minha família, meus negócios, Senhor, eu coloco na tua mão, toma conta a partir de agora, porque agora eu quero entrar neste lugar. Eu entrei aqui agora para oferecer o meu corpo, os meus membros, como um sacrifício vivo diante da tua presença, diante do teu altar. Meu Deus, receba agora a minha adoração, me unja, me enche de poder, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Mas às vezes a gente entra no culto, na igreja, a gente dobra o joelho, só por hábito. Só por hábito. Nem dizer, Senhor, estou aqui. Jesus perdoa os meus pecados. Senhor, fala comigo. Nem isso a gente fala. Eu pergunto, qual é a finalidade de nós estarmos na igreja assim? O que nós vamos receber? Ah, não, depois o pastor vai orar por imposição de mão, depois o pastor vai orar por revelação. Orar por imposição de mão não muda, orar por revelação não muda, ungir com óleo não muda,
não transforma, não cura, não liberta. O que transforma a tua vida, a minha, a nossa vida, é isso aqui, é a palavra de Deus. Se você ignorar a palavra de Deus, você perdeu no mínimo 2 horas aqui dentro da igreja. Você perdeu tempo, você poderia estar em outro lugar por aí, fazendo qualquer outra coisa. Então, quando você vir à casa de Deus, quando nós viemos à casa de Deus, saiba que você tem uma responsabilidade. É como um condutor que está conduzindo uma carreta, um ônibus, um avião. E ele está ali, ele fala, eu estou aqui, mas tem centenas ali atrás de mim. Tem dezenas que estão dependendo de mim. Eu estou conduzindo essa carreta, mas eu estou levando aqui, tem carga que vai abastecer tal coisa, que vai produzir tanta coisa, então minha responsabilidade é grande. Então quando você entra na casa de Deus, você tem que olhar e saber que você tem uma responsabilidade grande, que está sobre a tua vida, sobre a tua mão, sobre o teu lado, sobre o teu coração. É um mistério que vai estar ligado entre você e Deus, Deus e você. E você não pode cortar essa fiação, você não pode desligar, apertar o interruptor, você precisa estar ligado para a glória de Deus ser derramada na tua vida, para o Espírito de Deus manifestar. Quem está entendendo a palavra de Deus, adore. Olhando a lamaçura e canta a lamachaia. Glorifica a Deus, igreja, exalta o Senhor, porque Deus quer ouvir a tua adoração, dê glória a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele está dizendo aqui: o meu momento já está chegando. Meus irmãos, é interessante que nós olhamos para a palavra de Deus desde da antiga aliança para a nova aliança, o Antigo Testamento para o Novo. Nós observamos que os homens de Deus do passado sempre tinham conhecimento que o seu dia, o seu último dia havia chegado, né? Nós poderíamos falar aqui dezenas de pessoas que teve a ciência que o seu dia chegou, então ele expressava, despedia, ajuntava o povo, abençoava, fazia o que tinha que fazer, e então ele repousava em paz. E aqui o apóstolo Paulo ele também está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo aqui no versículo de número 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo que o tempo está chegando, o tempo está próximo. Olha, quando eu olho para esse versículo, eu olho para essa situação, eu vejo que essa palavra é a palavra mais certa na vida de cada um de nós. Porque, meus irmãos, a única coisa, eu sempre digo isso, a única coisa que é certa na nossa vida, mais certa do que chegar em casa, mais certa do que acabar esse culto, é a morte. É a única coisa que é garantida na nossa vida, não tem outra coisa que é certa além da morte. E quando nós pensamos dessa maneira, isso traz no nosso coração que nós precisamos estar pronto, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar com o coração cheio, com a boca cheia, para dizer o que ele diz no versículo de número 7. Só a convicção, a certeza
vivendo fábulas? Ou será que nós estamos vivendo essa doutrina? Qualquer palavra dita é motivo de eu não voltar mais para o culto. É motivo de doer o meu coração, é motivo de uma amargura, é motivo de eu me desviar. Aonde nós vamos chegar? É a pergunta, aonde nós chegaremos? Quando, pelo amor de Cristo, que está à destra de Deus, quando nós abriremos a nossa boca e diremos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Talvez isso possa estar numa lápide, para agradar a família, para agradar os amigos. Olha, fulano, é um crente raiz, combateu o bom combate, acabou a carreira. Esse aí talvez pode ser na lápide, uma coroa de flor. Mas e na realidade? E no dia a dia? Sabe por que nós estamos desse jeito? Porque nós não estamos lendo a Bíblia. Porque nós não conhecemos a história de Jesus. Porque nós não conhecemos a história de Paulo. Porque nós não dedicamos a história de Pedro, a história de Tiago, a história de João. Porque o dia que nós atentarmos para isso, começar a não ler, mas estudar o Novo Testamento, nós vamos começar a deixar de ser bebezinho. Nós vamos começar a deixar de ser criança e nos tornar adulto. E saber que as lutas, os açoites que vêm no dia a dia é para nos tornar homem, é para nos fazer amadurecer. As lutas, ela nos forja, nos torna resistente a tudo e a todos. Luta não é para tirar crente de igreja. O que tira crente de igreja é pecado. Luta não tira ninguém de igreja. Palavra não tira ninguém de igreja. Porque se fosse assim, não estava escrito: a tua vara e o teu cajado me consolam. Estaria escrito: a tua vara e o teu cajado me afugenta. Mas não está escrito afugenta, está escrito me consola. Você está entendendo o mistério como que é simples? É que a manipulação está sendo tão profunda, aquele toque do piano, aquela musiquinha de fundo, toda aquela preparação do cenário, aquela voz de lã de ovelha, aquela luz escura, só uma luzinha ali, só um foco no pregador, todo mundo ali no escuro, aquele piano de fundo, isso cauteriza a mente. Irmã, Jesus está vendo o que você passou, você foi ofendido, a humilhação, Jesus vai pôr a mão, Jesus vai matar, a sepultura está aberta. Onde? Está escrito isso na Bíblia. Mas é o que a gente quer ouvir. Então, o pastor, o pregador foi pago para ir na igreja, e ele vai falar o que eu povo quer ouvir, porque ele foi pago. Aonde nós vamos chegar? Paulo chegou no verso 8. Chegaremos? Não sei. Eu vou fazer tudo para chegar. Versículo 8. Desde agora, ele está falando desde agora, desse exato momento. Ele está falando que a coroa da justiça, lembra lá no verso número 1, capítulo 4, verso 8, ele diz que o Senhor, ele vai julgar. Por quê? Porque ele é justo. Ele vai julgar segundo a reta justiça. Por isso que ele dará para nós a coroa de justiça. Ou seja, seremos justificados como justos, porque seremos julgados, e sendo aprovado, nós seremos justos, sendo absorvido, nós seremos justos. Por isso a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
pudesse pregar o dia inteiro. Busque amar em a sua vida. Uma palavra muito sugestiva. E que isso revela. Essa palavra revela o que está dentro da gente. A gente pergunta: quem ama a vida de Cristo? Eu. Quem está preparado para a vida de Cristo? Todo mundo levantou a mão. Quem ama? Quem está preparado para a vida? A metade? Se Jesus voltar agora, quem levanta a mão? Quem está pronto? É assim que funciona as coisas. É o crivo da peneira. E como eu falei, repito, uma coisa que é certa é a vinda de Jesus. É a vinda de Cristo. Para mim, para você, individual ou coletiva, é o que é certo. E nós precisamos estar prontos. Porque cada um de nós queremos receber naquele dia, como diz o Senhor Jesus, segundo as nossas obras. Tudo que você faz na igreja, você não faz para mim, você não faz para o irmão, para a irmã, você não faz para a placa que está lá fora, tomando chuva, sol, raio. Tudo que você faz para Cristo que te comprou. Tudo que você faz é para Ele. E quem vai te abençoar, quem vai dar o que cada um de nós merecemos pelo que nós fazemos é Jesus. Mas eu quero. Não, Paulo falou que ele foi absorvido. Vai receber a coroa de justiça, a qual está preparada, está guardada. Ou seja, é algo no futuro. Eu faço, mas eu quero agora. Então não vai dar. Você está semeando e depois você vai colher. Depois você vai receber. Então, vamos entender isso, gente. Vamos entender esse mistério. Vamos nos agarrar em Cristo. Vamos nos achegar a Jesus. Vamos fazer a vontade de Deus. Não vamos fazer as coisas para os outros, não. Não vamos fazer as coisas para as pessoas verem: olha, ele está fazendo, olha, ela está fazendo, que benção, olha, está despertando, olha, ele está orando agora, olha, ele está chegando cedo. Não, você sabe o teu papel, você sabe a tua função, você sabe o teu horário lá no trabalho, você sabe a hora que você entra, a hora que você sai, você sabe a hora que começa o culto, você sabe a hora que começa a oração, você sabe se dá para você estar aqui ou não. Não adianta criticar, puxar e pular. Não é por força nem por violência, mas cada um receberá pelo que faz. Simples assim. Que cada um de nós possamos receber nessa noite. Sempre digo que a mesa está posta, e supostamente o anjo de Deus, creio pela palavra, concedeu aquilo que cada um de nós merecemos. Que nós pegamos a nossa porção nessa noite, que nós tomamos posse, nos alimentamos com alegria, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus falou comigo, com você, falou conosco nessa noite. Amém?